Boa noite, seja bem-vindo ao programa Referências. Referências é o seu programa, à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV. O convidado especial desta semana é o professor Dr. Manuel Cardoso de Oliveira. Professor catedrático aposentado da Universidade do Porto e da atual Universidade Fernando Pessoa, é autor de vários artigos em revistas especializadas e várias publicações no país e no estrangeiro. É membro fundador e presidente da direção da Associação para a Segurança dos Doentes. Boa noite, Sr. Professor. Boa noite. Bem-aja pela presença no programa Referências. Muito obrigado. Eu quero lhe agradecer a sua gentileza e começo por lhe dizer que, de facto, não me sinto uma referência. Portanto, fico a dever à sua simpatia este convite. Mas, por outro lado, acho que tenho histórias para contar, porque, enfim, já ando por aqui há muito tempo, em vários cenários, e sou um adepto da medicina narrativa, isto é, das histórias para contar, que são hoje um meio excepcional para tratar os doentes. E, portanto, cá estou à sua disposição, para o que entender. É um gosto. Sr. Professor, nasceu a 4 de outubro de 1939. Sim, nasci com a guerra. Sim. Nasci com a Segunda Grande Guerra Mundial e depois também tive que atravessar na guerra colonial ou ultramarina, conforme os gostos. E de facto tenho tido uma trajetória que eu suponho que, do seu ponto de vista humano, é muito rica. Como tenho uma personalidade muito heterodoxa, eu tenho motivado reações, enfim, que eu suponho que ninguém fique indiferente, mas eu entendo que entre ter muitos inimigos e não ter nenhuns é pior não ter nenhum, de modo que não me sinto mal. Professor, um cheiro de infância. Olha, um cheiro de infância é, por exemplo, o cheiro da maresia. Eu vivo à beira-mar, eu levanto-me e vejo o mar. Estou na minha sala de trabalho, vejo o mar. Agora, mas desde pequenininho eu ia para a praia, sempre, com aqueles 4 meses de férias. A praia era realmente um fascínio. Também tinha que tomar banho às 6h30 da manhã com o banheiro, porque fazia bem à saúde. E de facto a praia, com os amigos, os amiguinhos, as amiguinhas, era realmente uma coisa excepcional. Mas tinha o cheiro da maresia, que ainda hoje eu saio de casa, há sempre um melro que me aparece para dar bom dia, e depois o cheiro da maresia, que é de facto uma coisa absolutamente fora de série. Esse é um dos cheiros que não se me apaga da memória. O outro cheiro é o cheiro do pasto seco no Alentejo, quando a gente ia para o Algarve, e eu comecei muito cedo a ir para o Algarve. Realmente aquele cheirinho do pasto no Alentejo era o prenúncio que o Algarve estava perto. Sim. E era muito agradável. São 2 cheiros que não me largam. Fantástico. E uma traquinice da juventude? Olha, essa palavra tem uma origem obscura. Então. E tem vários significados. De maneira que, se me está a perguntar se eu era um menino irrequieto, eu devo dizer-lhe que não, era muito assente, muito programado, muito disciplinado. Se me pergunta outras coisas, eu aí entendo que se está a meter no meu interior e que essa intromissão realmente não é bem-vinda. Sim. É aquilo a que se chama o horto cerrado, não é? Ou, como dizia o meu amigo Daniel, serão os comigos de mim, e portanto aí ninguém entra, não é? Ninguém entra. Mesmo uma pessoa como a Cláudia, que tem realmente uma facilidade muito grande e uma empatia muito grande. Mas isso é para dizer que, se calhar, tinha algumas traquinices que não posso contar e que provavelmente também não terão assim um interesse maior para o público em geral. E eu não ouso voltar a perguntar. Não, porque o horto está cerrado. Sr. Professor, licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde ainda jovem foi professor catedrático. Isso, é verdade, mas olha, há uma coisa que lhe quero dizer. Então?
Eu não era dos melhores alunos do meu curso. E só na vida prática é que eu depois realmente dei o salto muito mais acentuado e mais acelerado para atingir o topo da carreira. E isto tem a ver, provavelmente, alguma coisa com os planos de estudos das faculdades de medicina. Sim. Porque, primeiro, o recrutamento das pessoas que entram para as faculdades de medicina e depois os planos de estudo, eles têm muitos pontos fracos. E eu sei do que estou a falar. Sim. E portanto, realmente eu nunca havia cadeiras que eu fazia com uma facilidade, tinha gosto e eram espetaculares, e havia outras que eu fazia apenas para passar nos exames, porque de facto não me diziam nada. E em alguns casos até, enfim, sob o ponto de vista pedagógico, deixavam-me algumas reservas. Eu estou a falar nisto, mas tenho que dizer que sou um afortunado, porque eu tive grandes mestres. Sim. Eu tive grandes mestres, trabalhei com pessoas de enorme categoria, não é? O professor Joaquim Bastos na área da cirurgia, o professor Joaquim Tavares, o velho reitor da Universidade do Porto, que foi o meu primeiro chefe, e iniciei-me com o professor Daniel Serrão na anatomia patológica, porque eu antes de ser cirurgião fui anatomopatologista, o que é uma complementaridade muito grande. E, portanto, eu estou a fazer estes reparos aos planos de estudos das faculdades, mas isso não significa que eu não tenha tido enormes professores pela sua categoria científica e pedagógica, num ambiente, enfim, numa altura em que tudo era muito complicado. O Sr. Professor, das várias publicações que tem uma que tem um título bastante particular, que é Os cirurgiões também pensam. Claro que isso é intencional, não é? E provocativo. Porquê? Porque os cirurgiões habitualmente são pessoas conotadas com um certo primarismo, não é? São os tipos que tiram umas coisas e têm uma habilidade de mãos. Parece que a habilidade de mãos que exclui a habilidade das aptidões cognitivas e tal. E, portanto, muitas vezes os cirurgiões são mal avaliados. Ora, foi exatamente para contrariar isso que eu disse, os cirurgiões também pensam. E, de resto, o meu livro, enfim, eu entendo que é um livro modesto, mas que incide sobre coisas muito importantes. Incide sobre os planos de estudos das faculdades, incide sobre a formação em cirurgia, que é outra coisa que há muito para dizer, portanto, incide sobre o papel dos modelos. O meu livro começa por se referir a um conjunto de personalidades que influenciaram a minha trajetória. E eu aí também fui um tipo afortunado, sendo polémico e despertando às vezes reações negativas por ser, enfim, por afrontar o imobilismo e o conservadorismo estéril que há. Eu tive grandes amigos que me ampararam muito nas agressões que eu tive na minha carreira, porque houve pessoas que me quiseram, enfim, coartar a carreira. E eu, aos 40 anos, já cá estava no topo, não é? Já cá estava. Porque fala em percurso, devemos falar portanto, na cirurgia, no Hospital de São João. Sim, eu na cirurgia geral, eu posso dizer que tinha a vida um bocado facilitada. Porquê? Porque nós tínhamos 4 serviços. Eram 4 pessoas catedráticas, cada qual tinha o seu serviço. Eu vou usar até um plebeísmo, cada qual tinha a sua quinta, não é? Eu também tinha a minha. Simplesmente, nós, às vezes até, não nos entendíamos tão bem quanto seria para desejar, e por outro lado, estávamos todos a fazer a mesma coisa. Sob o ponto de vista de gestão, isto é absolutamente inacreditável e inaceitável. De maneira que era preciso, a favor do interesse dos doentes, era preciso que de facto houvesse um grande espaço da cirurgia, portanto só um serviço ou só um departamento, e áreas com aptidões especiais. Para quê? Para que os doentes, nas áreas muito específicas, como é o hepatobiliário, o pâncreas, ou o esófago e o estômago, outras coisas, sejam operados por pessoas que tenham aptidões excepcionais. Espantosamente, nós convidávamos os estrangeiros para nos vir cá aos congressos e ensinar e tal, e não aprendíamos com eles esta lição elementar. Eu posso lhe dizer que demorou cerca de 15 anos a que finalmente uma administração tivesse visto
aquilo que eu andava a escrever há muito tempo, eu não estou a dizer que fui eu, sim, não fui só eu, sim. mas sinto que tive uma grande responsabilidade, assim como sinto que também fui muito bombardeado pelos meus colegas que entendiam que eles eram muitos e eu era só um a querer determinada coisa, mas eu respondia que a democracia é tratar o interesse dos doentes, não é o interesse dos seus doutores. Efetivamente. E, portanto, eu estava à vontade. E tudo está bem quando acaba bem e de facto, hoje há um departamento de cirurgia do hospital, enfim, que está a funcionar. Eu agora estou afastado, não tenho a ideia de que depois de mim vem a tragédia, o dilúvio, mas ouço notícias um bocado preocupantes, mas de qualquer maneira, estruturalmente, está como deve estar. É um defensor na saúde, caminhos inovadores. Sim, claro. Isso, sabe como é, na saúde está tudo a mudar. Muda diariamente. Os gestos médicos nos hospitais, no bloco operatório, nas unidades de cuidados intensivos, etc., são dezenas ou centenas. E as possibilidades de errar é humano, Sim. As possibilidades de errar são muitas, sem ser violações das regras. Exatamente. E, portanto, a segurança dos doentes é hoje uma prioridade. E daí que eu tenha fundado esta Associação para a Segurança dos Doentes, que se destina exatamente a facilitar a vida dos doentes, a aumentar a sua literacia, a sua capacidade de perceber as coisas, para que, de facto, eles possam ser parte inteira do processo de cuidar dos doentes, deles. Exatamente. E isto é uma coisa que está hoje na ordem do dia. E tanto está na ordem do dia que, espantosamente, nós temos o juramento de Hipócrates há 24 séculos e só agora, em 2000, é que se começou a falar da segurança dos doentes como uma ciência que precisa ser acautelada e que tem sido muito pouco acautelada. E que precisa de ser acautelada. É daí a APAS, que é a tal Associação para a Segurança dos Doentes, que eu constituí com alunos dos meus cursos, com arquitetos, advogados, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, por aí fora. A senhora também lá está, ainda que seja difícil de apanhar, mas eu sou muito persistente, de maneira que pode contar que eu não a largo, uma vez que as suas aptidões comunicacionais, entre outras, têm que ser aproveitadas a favor dos doentes. Sr. Professor, porque fala da associação, porque é um trabalho de mérito, eu pergunto-lhe qual é a missão e o objetivo e até algumas formações que efetivamente tenham para breve desenvolvidas. Temos feito vários congressos. Sim. Um deles é sobre autonomias diminuídas, que vai ser agora em novembro. Autonomias diminuídas, responsabilidade e vulnerabilidade, é isso. E temos realmente um conjunto de gente muito importante, inclusive vem um americano que trata especialmente da esclerose lateral amiotrófica e, portanto, nós vamos neste congresso dirigir às pessoas vulneráveis, que, como sabe, são cada vez mais, porque as idades são mais dilatadas, as doenças crónicas aumentam, as demências, etc. E, portanto, são problemas de saúde gravíssimos e é preciso fazer alguma coisa. Portanto, esse é um dos capítulos, mas temos outros. Temos um que lhe é muito grato, que é o problema da cultura sénior e do envelhecimento ativo. Temos concorrido a projetos de investigação e a projetos de intervenção. Temos outro capítulo que é de ética e bioética. Já fizemos uma reunião com as melhores pessoas do país e propomos-nos fazer outras. Temos um capítulo que é qualidade de vida e educação para a saúde. Temos um outro de economia da saúde, que está a trabalhar sobre uma base de dados, imagino, com 2,5 milhões de casos de internamentos prolongados em Portugal, e é preciso saber as causas e as medidas profiláticas que é preciso ter e as repercussões económicas que isso tem. Esse trabalho está a ser feito voluntariamente por economistas, por médicos, por enfermeiros, etc. E temos ainda mais, agora vamos ter um que me é muito grato, que é a medicina, ou melhor, saúde, humanidades e artes, porque aquela velha frase do Abel Salazar, enfim, está ainda na ordem do dia, portanto, os médicos que dão um grande contributo para as artes e para as humanidades precisam de andar de braço dado com as humanidades e as artes, e é o que fazemos, como sabe, sim. com os psicólogos, com os sociólogos, antropólogos, etc., na parte.
Pronto, este trabalho é um trabalho de voluntários. Portanto, é um trabalho que eu não posso ser o líder que gosto de ser, de exigir, de dar exemplos, etc., porque as pessoas vão voluntariamente lá e, como tal, têm que ser tratados como voluntários. Temos tido um grande acolhimento da Fundação Fernando Pessoa, com quem temos uma parceria e, evidentemente, prestamos também, acho, excelentes serviços à Universidade. Com certeza. Excelentes serviços. À parte, entra em linha de conta também com uma outra coisa, é que hoje fala-se muito da qualidade, não é? Qualidade, toda a gente fala da qualidade. E durante muitos anos, na saúde, tratou-se de economia e gestão. Economia e gestão. Economia e gestão. E até se esquecem que a gestão não é só a gestão financeira. Sim. Não é? Há a gestão de conflitos, há a gestão da complexidade, há a gestão de erros, há a gestão da segurança dos doentes, há a gestão das mais variadíssimas coisas. Não é só da financeira. E, portanto, há, de facto, necessidade de acautelar aquilo que eu acho que é muito prioritário, que é a qualidade clínica. Exatamente. E que começou a ser devidamente atendido nestes programas de acreditação e de certificação só em 2000. Pois, claro. Porque até lá eram os dinheiros, as contas, enfim, muitos cursos que se ofereciam eram também nessa área, e eu volto a dizer, nessa área o muito importante é certamente a economia e a gestão, mas uma coisa que lhe é também muito cara, a liderança. A liderança é que toca no coração e na cabeça das pessoas. Porque toca em liderança, portanto, liderança e gestão em unidades de saúde. Sim. São duas coisas que não se excluem mutuamente, mas que são diferentes. Sim. O gestor quer resultados, é de cima para baixo, é um indivíduo mais difícil. O líder não, o líder tem que ser uma pessoa de formação requintada. Sim. Tem que falar ao coração das pessoas. Eu gosto muito das pessoas, sabe? É por isso que também gosto de si. E portanto, tem que falar ao coração e à cabeça das pessoas, percebe? E eu gosto muito dos problemas da inteligência emocional, da inteligência social, e gosto de ler, percebe? Gosto de ler nas pessoas e gosto que as pessoas também leiam. Algumas não leem porque não têm literacia para isso. Sim. Mas gosto disso, gosto muito. O Sr. Professor usa uma expressão que é: não podemos andar nas nossas portanto, nos bastidores das nossas instituições a pensar ingenuamente. Pois não, porque há muita gente que não tem pensamento institucional, pensa só neles próprios. Sim. E eu sei também do que estou a falar. Pensam só nos seus interesses imediatos e atropelam todas as regras que seja necessário atropelar para acautelar os seus interesses. E, portanto, nós não podemos ser ingênuos, não é? Não podemos realmente pactuar com essas coisas. E isso foi uma coisa que eu fiz sempre. Mesmo quando me aliciavam para parcerias, para exercer o mando e promessas de grande poder, etc., eu nunca me deixei seduzir por propostas dessas, porque, além de mais, nem eram sérias. Sim. E as pessoas ainda andam por aí, ainda vão estragando alguma coisa, alguns deles. Contudo, é um defensor, portanto, das parcerias com instituições de várias... Sim, das parcerias sérias, sem dúvida, e hoje nós temos uma coisa que é muito importante, que é o funcionamento sistémico da saúde. A saúde é um sistema, não é? Toda a gente fala do Sistema Nacional de Saúde, claro. É um funcionamento sistémico, há microsistemas, mesosistemas e macrosistemas. Se o microsistema, que é, por exemplo, uma consulta ou qualquer coisa periférica, menos importante, não estiver a funcionar bem, você pode ter um conselho de administração excepcional, mas a instituição não funciona. Certo. E o inverso é a mesma coisa. Exato. Pode ter um microsistema formidável, mas tudo para no conselho de administração, que não deixa andar para diante e tal. Mas olha, posso lhe dar um exemplo, que é um exemplo também polémico, mas que eu subscrevo inteiramente. Por exemplo, o Hospital São João tem atualmente um administrador como nunca teve. Foi meu aluno. Sim. Não fui eu, certamente, que lhe ensinei muito daquilo que ele sabe, mas é uma pessoa que eu aprecio imenso e que tem feito um grande trabalho no hospital. Um grande trabalho. Por exemplo, aí tem o papel dos modelos, não é? O papel dos modelos. Isso. Mas eu, há pouco, deixei ficar no ar a questão da qualidade clínica.
E a qualidade clínica vale a pena estarmos aqui com definições, porque as definições são muitas, a liderança também tem para 400 definições, tudo tem definições, vale a pena. Está como um juiz do Supremo dos Estados Unidos que diz, essas coisas são como a pornografia. A gente para definir é muito complicado, mas se a gente a vê, identifica completamente. E é verdade isto. Bom, mas então dizia eu, há muitos atributos da qualidade, vale a pena definições, é atributos. Ora, um dos atributos é a centralidade nos doentes dos sistemas de saúde. Já viu? E eu pergunto, isso efetivamente acontece? Não acontece. Pois. Os doentes, realmente, os sistemas de saúde ainda estão muito centrados nos doutores, não estão nos doentes. Sim, precisam de estar nos doentes. Os doentes em primeiro lugar. Agora, vou-lhe dar um exemplo, está ali o livrinho, não estive a estudar para a entrevista, mas é um livro que eu prezo muito, até porque conheço o hospital. É a Clínica Mayo, onde já estive, e sabe que no século XIX qual eram os dois modelos, os dois paradigmas, como agora se diz, os dois modelos que eles privilegiavam? Os doentes em primeiro lugar. E a medicina é uma ciência cooperativa. Trabalho em grupo. Não. Veja isto, no século XIX. E hoje a Clínica Mayo é uma das melhores unidades do mundo. Sim. E já tem hospitais em vários sítios dos Estados Unidos. Eu fiquei impressionado quando lá fui. Eu até fiz alguma fraca figura, porque dirigi-me lá. Já foi há uns anos largos, eu dirigi-me ao homem da informática. O homem da informática era numa altura em que eu, no hospital, para ter um computador, precisava de quase, enfim, namorar lá com a doutora que dava os computadores. E ele disse, o senhor o que é que quer saber de informática na saúde? Eu disse, bom, eu em rigor queria saber tudo. O homem tinha 2 pisos brutais só de informática na saúde. Há mais de 20 anos. Percebe? Sim. De maneira que estas são as diferenças, não é? Quer dizer, de facto, nós temos também de ter uma ideia da dimensão das coisas, não é? E realmente a perseguição da excelência e termos as pessoas certas nos lugares certos são coisas fundamentais. Exatamente. A Clínica Mayo, de resto, é uma concepção, não sei se sabe como é que aquilo nasceu. Rochester é uma cidade do interior pequeníssima. O aeroporto de Rochester, quando eu lá fui, era como o aeroporto do Porto, uma entrada e uma saída, e macas, para levar os doentes para os hospitais. E Rochester tinha a IBM e tinha a Clínica Mayo. Andava-se por baixo do chão, porque às vezes era tanto frio que não se podia andar na superfície. Pronto. Isso era Rochester. Agora, era um descampado antes disto. E havia um médico, pai, que era um médico excepcional. E atraía os doentes ao descampado. Ele teve 2 filhos, felizmente não precisou de fazer tristes figuras para promover os filhos, porque os filhos eram de enormíssima categoria, e eles, a certa altura, uma freira fez-lhe sentir que era preciso construir um hospital. Ele teve muitas hesitações, mas acabou por aceder. Pronto, e o hospital, com estes modelos, os doentes em primeiro lugar, a medicina é uma ciência cooperativa, pôs no topo dos hospitais médicos a mandar, que preparou ao longo de anos, alguns já foram meus amigos, pelo menos conheci alguns, pronto, e é assim, é fazendo um trabalho em profundidade, acautelando a liderança, não é? Pondo, realmente os gestores são fundamentais, do meu ponto de vista, mas quem deve dirigir os hospitais devem ser, fundamentalmente, as pessoas mais diretamente ligadas à saúde, neste caso os médicos e, eventualmente, os enfermeiros. Não é? Para existir uma compreensão imediata. Claro. Sr. Professor, é um homem de afetos? Sou. Olha, eu vou começar pela família. Pois. Pronto. Porque também aí sou um tipo afortunado. A minha mulher é uma pessoa superiormente inteligente, é tão inteligente que um tipo que não gostava muito de mim disse, a mulher dele é muito mais inteligente do que ele. E é verdade, eu não tenho... E além disso, é uma pessoa que educou os filhos de uma maneira exemplar. E eu tenho 4 filhos que são absolutamente excepcionais. Uma doutorada em Inglaterra, em Engenharia Química, outra doutorada cá em Portugal, mas com muitas ligações ao estrangeiro, que é professora já e diretora de um dos serviços do Hospital de Epidemiologia Clínica e professora de Epidemiologia. E tenho
que não era tão académico, nem tão bom aluno, mas que, sob o ponto de vista humano, é um ser excepcional, e que tem feito uma carreira muito bonita como engenheiro mecânico, está numa grande, não vale a pena ter o nome, numa grande empresa, sim. Onde esteve na parte técnica, agora está na parte comercial e quer ir por aí fora, e está a acabar um MBA, apesar de ter sido um aluno que não era tão brilhante como as irmãs, e tem finalmente um que é arquiteto e que, à boa maneira portuguesa, teve que ir para o estrangeiro, porque não se conformou com aquilo que lhe faziam aqui, e como é um arquiteto excepcional, e um tipo muito inteligente, foi fazer um mestrado em gestão internacional, com arquitetura pelo meio. E hoje já trabalha, já acabou a tese, vai defendê-la, e está num grande gabinete de arquitetura em Berlim. Portanto, realmente eu só posso estar muito contente. E até lhe posso dizer mais, uma nota pessoal, é que a minha filha, às vezes a hereditariedade manifesta-se. Há professores que têm filhos que depois são professores forçosamente. A minha filha, por ser minha filha e ser filha da mãe dela, se houve alguma coisa que teve influência, foram influência negativa. Houve indivíduos, poucos felizmente, que a prejudicaram. Ela foi a melhor aluna do curso, tirou prémios, etc. É uma pessoa excepcional e, portanto, não precisou dos pais para nada. Sim. Precisou apenas que os pais a tivessem educado bem e, portanto, veja como eu tenho muitos afetos. Família. E depois tenho amigos. Eu todas as semanas vou almoçar com colegas de há 60 anos do liceu. E nós, enfim, até porque estamos a ficar mais maduros, eu rejeito, eu acho que não estou velho, enfim, estou sénior, sou um sénior, não é? Mas, se calhar não darei por ela, mas as pessoas vão ter a generosidade de dizer, olha, que você não está tão bom como pensa. Mas eu julgo que estou bem e sinto-me bastante bem. E de facto, com os amigos, nós lá nos conseguimos entender, apesar de não ouvir tão bem, temos que levar umas caixinhas com as pastilhas para tomar aqui e acolá, mas tenho afetos, a família, os amigos e os alunos. Os alunos. Eu era um professor de rigor. Cumpria os horários, enfim, era uma pessoa, sou de rigor, pronto, não sei, aprendi assim, os meus mestres eram homens de rigor, eu sou de rigor. Mas com os meus alunos nunca tive o mais pequeno problema, era padrinho deles na cama das fitas, fui chefe de equipe de urgência, tinha uma equipe excelente, onde nós trabalhávamos e onde provavelmente não haveria tantas coisas como às vezes acontecem agora. Exatamente. Enfim, e portanto eu sou de facto um homem de afetos e gosto muito das pessoas, como eu disse, gosto muito das pessoas. Uma viagem que o tenha marcado? Olha, não lhe posso responder assim a uma, mas talvez, sei lá, eu conheço o mundo quase todo, não é? Andei por... Sim. Há sítios onde não fui porque não quero ir, nem nunca irei. Mas as viagens que me marcaram mais foi uma no Havaí, sim, que foi realmente... E vai ver que o meu gosto pela natureza. Outra foi da costa ocidental dos Estados Unidos, desde cá de baixo até ao Canadá. Foi num autocarro, excepcional, muito bonito. Vi coisas giríssimas. Não sei se conhece o St. Helens Mountain, que é os ecotones. Eu acho que a diversidade é uma riqueza. E, portanto, os ecotones é isto, é ter um glaciar e uma montanha e um rio. E houve uma coisa dessas numa zona vulcânica. Os ecotones são isso. Pois há ecotones sociais, por exemplo, o Hospital de São João e a Faculdade de Medicina do Porto são um ecotones. Se tivessem juízo ambos, eram formidáveis e potenciavam-se, mas não, muitas vezes degladiam-se. O que, muitas vezes, algumas vezes, isso depende dos corpos gerentes, dos momentos, mas é um ecotono que devia funcionar melhor. Mas dizia eu, costa ocidental dos Estados Unidos e Canadá, os Havaí e os Galápagos. Fui aos Galápagos, lá no meio do Pacífico, e adorei. Adorou. Natureza pura. Foram as 3 viagens que mais me marcaram e que eu aproveitei sem corrupção, para ir a congressos e depois ter ido a essas coisas. E como encara a morte? Olha, gosto tanto da vida que a morte para mim é uma coisa que me atormenta, percebe? E
e há, não é? Há pessoas, em outro dia estávamos a falar, umas pessoas e tal, e há umas pessoas que entendem que há reencarnação e que a gente cá vem outra vez e tal. E eu estava a dizer, bom, se for assim eu ponho-me já na fila para ser o primeiro a voltar. E foi o que me confirmaram, você realmente é dos primeiros que tem que vir para cá outra vez, porque gosta muito da vida. Eu gosto, de facto, muito de viver e pronto, e portanto luto para isso e faço tudo, não é? Faço a minha ginástica, joguei futebol até muito tarde com os meus amigos, olha, isso é uma traquinice, jogava a bola e depois suava e depois ficava com amigdalites e a minha mãe batia-me, punha-me a mão nas camisolas e achava que estava suada e eu depois arranjei uma traquinice, que ia a uma empregada doméstica da minha tia e disse, Rosa, passe-me a ferro aí a camisola com o suor, seco, que é para ficar seca e tal, mas foi uma das coisas que perdeu-se aí eu tinha muito jeito para o futebol, mas não tinha força muscular, isso não tinha, e depois os meus pais não me deixavam jogar a bola porque eu era um menino muito franzino. O professor poderia ter sido perfeitamente um 7. Podia. A jogar futebol. Sim, podia. Jeito tinha, força criava-se, não é? Porque isto agora tudo se cria, não é? Certo. Bom, mas o que eu lhe queria dizer, a propósito da morte, que eu já pus assim muito para o lado, que é para... Eu já tive umas ameaças. Há 20 anos tive uma ameaça forte. E essa foi uma das emoções mais fortes. Foi quando o meu colega me telefonou e disse, olhe que a peça cirúrgica é muito favorável, você está curado, provavelmente. E eu aí chorei convulsivamente, estava sozinho, chorei convulsivamente e foi das maiores emoções da minha vida. Já levou 20 anos e de facto o meu colega acertou, fiquei curado. Mas era uma operação à próstata que podia dar limitações várias e que felizmente não deixou marca nenhuma, portanto, muito bem. Depois, já há bem pouco tempo, tive outra ameaça. E foi por eu ser uma pessoa atenta que me safei. E fui submetido há um ano e tal a uma enormíssima operação que correu bastante bem. E também a peça anatómica foi favorável. E eu julgo que não será por aí que vou ter problemas. Hei de ter por alguma razão, mas não será por aí. Portanto, essas são das maiores emoções da minha vida. Mas tenho outras, e até mais agradáveis, por exemplo, uma emoção que eu hoje guardo indelével é quando presidi uma reunião geral de alunos no tempo, eu não quero dizer no tempo do fascismo, porque provavelmente não era bem assim, mas no tempo da outra senhora. Sim. E presidir uma reunião geral de alunos não era fácil. Primeiro porque os alunos estavam já muito divididos e era na crise de 60 e tal. Era uma época muito má. Eu tinha pressões de todo lado, da esquerda, da direita e tal, enfim. Mas eu disse-lhes, eu vou presidir, sabe para que era? Era para constituirmos os estatutos da pró-associação. Porquê? Porque não podia ser, por lei, não podia haver associação. E nós dissemos pró-associação. Portanto, era uma reunião que estava debaixo do olho das autoridades. Falei com o diretor da faculdade, de então, que era um santo homem, o professor Gonçalves de Azevedo, um grande amigo, que já faleceu, infelizmente, e ele disse, vá, eu confio em si, vá. E eu lá fui. E disse aos meus colegas, vocês têm que se portar muito bem, isto tem que correr muito bem, nós temos que arranjar uma comissão para fazer os estatutos da pró-associação. E, portanto, vamos a isto. Direita, esquerda e tal, intervenções várias, mas como era fácil que os alunos tivessem objetivos comuns, eu a certa altura vislumbrei que as duas moções podiam ser conciliáveis e então resolvi suspender a Assembleia, a reunião geral, fizemos um intervalo de um quarto de hora e fizemos uma moção única. Pronto, e foi aprovada. Depois presidia várias assembleias para se constituir e aprovar os estatutos e a partir daí retirei-me. Claro que hoje é da moda dizer-se eu sou contra, ou eu arrostei contra a ditadura e outras coisas. Eu não digo isso, quer dizer, fiz aquilo que achava que devia fazer, não é? E tenho muito orgulho nisso. Tenho muito orgulho nisso porque, entretanto, agora já é a associação. E a pró-associação funcionou durante muito tempo, e bem.
não é? E os interesses dos estudantes foram mais acautelados. Sr. Professor, que legado quer deixar? Olha, eu isso também lhe respondo com facilidade. O legado é aos filhos. Depois do que eu disse dos filhos, eu não posso... Olha, à faculdade deixei-lhes lá uma professora ilustre, pronto. E portanto, o meu grande legado é aos filhos. No caso profissional, eu não posso dizer a minha carreira, porque a minha carreira continua, portanto, não posso olhar para a carreira como uma coisa que tenha terminado, ela continua, mas posso olhar para o que fiz pela educação médica, pelo que fiz pela formação em cirurgia e pelo que fiz pelas questões de natureza pedagógica na área da saúde. Isso é uma coisa que... e pela segurança dos doentes. Isso é uma coisa em que eu apostei decididamente e que motivou a tal heterodoxia de que muitos me acusavam, alguns julgando que isso me diminuía, mas só me estava a aumentar. Eu tenho muito gosto em ter sido heterodoxo. Tenho tido muito gosto e continuarei a ser. Professor Dr. Manuel Cardoso Oliveira, bem-aja por ter aceitado estar presente no programa Referências. Muito obrigado, eu é que tive muito gosto e espero que a gente se encontre mais vezes para, na parte, fazermos o que é preciso fazer. Quanto a nós, até para a semana, Referências é o seu programa à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV.